Hoje eu quero ver como a economia global entrará em colapso. Especificamente, como a economia do ZEUA entrará em colapso por causa desta guerra. Agora, o argumento que eu quero fazer para você hoje é que colapso financeiro não acontece acidentalmente, ou naturalmente tem que ser projetado. E este é um conceito muito difícil para nós entendermos. Ok, então, em economia, há algo chamado ciclo de boom-busto, que basicamente afirma que no capitalismo você tem a economia crescendo, então de repente por qualquer motivo ele entra em colapso, ok? É chamado de ciclo de boom-busto. E a ideia é que se você estudar economia, eles te ensinam que isso é apenas parte natural do capitalismo, porque nos bons tempos as pessoas gastam muito dinheiro, eles se tornam super confiantes e então eles desperdiçar muito dinheiro e depois entrar em colapso. A economia fica ruim e então você tem que se concentrar em ser mais magro e eficiente e resiliente. Então pense em você sabe ganhar peso, ok. Você ganha muito peso e então você se sente mal. Então você perde peso e essa é a ideia de o ciclo de boom-busto. O problema embora é que ninguém pode explicar corretamente como e por que de repente a bolha estoura, ok? Qual é o mecanismo ou gatilho para o colapso? Se você estuda economia, você nunca saberá a resposta. Então vamos nos concentrar na especulação hoje, ok? Então, de novo, a internet vai saber disso. Mas eu nunca estudei economia. Eu não sei muito sobre economia. Mas estou curioso para saber por que isso acontece, ok? Por que é que as bolhas estouram? Como é que como as economias sobem e descem, ok? Então eu não sou um ex-especialista. Eu nem sou professor, sim. Eu entendo, mas o que eu faço é me envolver em especulações por diversão. Para entretenimento, ok, então? Apenas veja isso como uma aula divertida onde vamos explorar alguns tópicos divertidos que não têm base acadêmica, ok? Tudo bem, então mantenha isso em mente. Pessoal, tudo bem, então vamos olhar muito rapidamente a principal explicação de por que booms e bustos acontecem, e isso é de Andrew Ross Sorkin, que é provavelmente o mais influente jornalista financeiro na América. E ele escreveu um livro chamado 1929, que analisa o colapso do mercado de ações de 1929. E ele oferece uma explicação muito boa de por que aconteceu, ok? Então, Amber, você poderia ler para mim? Por favor, é claro, longos booms ininterruptos, como o da década de 1920, produzir uma ilusão coletiva. Otimismo se torna uma droga ou uma religião, ou alguma combinação de ambos. As pessoas perdem a capacidade de calcular o risco e distinguir entre boas ideias e más, ok? Então, novamente, esta é uma explicação definida. Por que há uma explosão de bolha? Porque é delirante. E então é como se você voasse muito alto. Ok, mas você não deveria voar. Então você cai no chão eventualmente. É apenas gravidade, ok? A ideia de gravidade, mas eu quero. O que eu quero te mostrar hoje há na verdade outra explicação, que tudo isso está sendo projetado. Há pessoas nos bastidores, quem tem o poder para fazer com que as economias subam e caiam, ok? Então deixe-me dar um exemplo disso, tudo bem. Vamos apenas dizer que você é um banco. Tudo bem, você é um banco. E seu trabalho é pegar esse dinheiro, salvá-lo e em seguida usá-lo corretamente para promover a economia, ok? Então vamos apenas dizer que colocamos $1 milhão no banco, ok? E o que o banco faz com isso? O banco então empresta para empreendedores, certo? Então talvez eu queira abrir um restaurante. E é por isso que peguei emprestado $1 milhão do banco. Ok, pergunta quanto dinheiro é o banco agora. Deve ser 0, certo, ok? Isso é matemática, caras, olham. Se eu pegar $1 milhão e emprestar $1 milhão, eu deveria ter 0, porque isso é apenas matemática básica. Mas essa não é a resposta. A resposta real é $2 milhões e o que você precisa entender é que cada banco tem a capacidade de imprimir seu próprio dinheiro
E o banco é um mecanismo de liquidez. Na economia, ok. E isso é uma grande ilusão, isso é uma ilusão, ok. Por trás da economia, onde o dinheiro é apenas uma ideia. É um conceito, é uma alucinação coletiva, tudo bem. Agora, mas o problema é que existem milhares, dezenas de milhares de bancos em todos os lugares. Então, como eles sabem como coordenar juntos, ok? E isso é outra coisa que você precisa entender. Sobre o sistema, na verdade, há algo chamado mecanismo de sinalização. Mecanismo de sinalização, ok? Então todos esses bancos são separados. Mas eles estão ligados em algo chamado um banco central, ok, um banco central. E o que o Banco Central faz? O Banco Central sinaliza se deve ou não emprestar dinheiro. Ou não emprestar dinheiro, e neste mecanismo é chamado de taxa de juros. Ok, agora novamente se você estuda economia, o que eles vão te ensinar é que dependendo da taxa de juros, se for baixo talvez 1% ou 5% ou alto 5%, então isso determinará como os consumidores se comportam. Se a taxa de juros for de 1%, o que isso significa é que posso ir ao banco, ganhar dinheiro e comprar uma casa. Certo, se for muito alto 5%, então eu não quero que você banque para comprar uma casa. E é isso que você aprende na aula de economia, mas na verdade há outra explicação, que a taxa de juros não é para sinalizar os consumidores ou proprietários para comprar, mas sim para os bancos emprestarem ou não. Não faz sentido porque os bancos, o que eles podem fazer é dependendo da taxa de juros. Eles sabem disso, ok, meu trabalho é liberar mais liquidez no sistema, liberar mais dinheiro no sistema, e portanto tornará mais fácil fazer um empréstimo, ok. Mas se a taxa de juros é alta, então eu sei bem, não devo liberar muito líquido no sistema. Portanto, farei o pedido de empréstimo difícil, ok. Então, em outras palavras, a taxa de juros não é definido para orientar o comportamento do consumidor. É definido para coordenar. Liquidez no mercado, ok? Faz sentido, ok? Então, esses são dois aspectos muito curiosos deste sistema que as pessoas realmente não entendem. Então, para entender o sistema, eu vou te explicar como o mundo funciona bem. Eu expliquei isso antes, mas quero resumir e aplicar a este cenário, ok? Então, a primeira coisa a entender é que nós vivemos na caverna de Platão. Ok, significa que estamos todos acorrentados ao chão. E estamos todos assistindo uma tela. E atrás está este grande fogo onde a elite cria fantoches para que possamos coletivamente alucinar nossa própria realidade, tudo bem, e esse mecanismo que nos permite coordenar nossa imaginação claro, chamado dinheiro, certo? Então pense em dinheiro como Deus, certo? E então o que o dinheiro está fazendo está focando nossas mentes de uma certa maneira que cria nossa realidade. Tudo bem, então lembre-se. E lembre-se dessa ideia e tenha isso em mente, ok? Então, por causa desse conceito, isso nos permite criar o mundo em que vivemos. Hoje tudo bem. Então lembre-se de como o mundo está estruturado. Você tem o império, mas então você tem os mestres do jogo. Quem são os mestres do jogo? Eles são as pessoas em finanças. Ok? E isso inclui Banco de Compensações Internacionais, um Banco Mundial, um Fundo Monetário Internacional. O Wall Street, Cidade de Londres, ok? Estes são diferentes, organizações financeiras que coordenam juntos. E eles são os mestres do jogo. E o que eles fazem é controlar como os dólares americanos. Qual é a moeda deste jogo? Eles controlam como os dólares americanos. Se move pelo sistema ok, então USD. E isso cria, é claro, a economia global. Mas você não pode permitir que as pessoas pensem que realmente um conjunto de pessoas manipulando este jogo, porque então as pessoas vão pensar que isso não é justo. Não é transparente, certo? Não é um jogo limpo, então o que você faz é criar organizações multilaterais, chamado de ordem internacional baseada em regras, como a OMC ONU, e você os faz acreditar que,
São essas organizações imparciais que realmente controlam o jogo, então é justo e transparente. É responsável perante as pessoas, ok. E então você reforça isso usando mídia. Educação e cultura e juntos esses três. Criar os valores e normas, que nos faz acreditar que esta é uma feira. Jogo aberto e transparente em que todos podemos vencer, ok. Para que quando houver um colapso, não é porque tem gente. Engenharia este colapso nos bastidores, é porque é uma lei da gravidade. Isso acontece naturalmente neste jogo. Não é culpa de ninguém. É como se fôssemos muito preguiçosos e corruptos, ok. Tudo bem então, certas coisas a lembrar sobre o sistema é que este sistema não é tão limpo quanto você pensa. Porque existem forças opostas para isso, tudo bem. E essas forças opostas são tais, forças como o nacionalismo, ok, ou identidade étnica, então você tem social-democracia, direitos individuais, direito. E então é claro que você tem religião, certo? Então, existem essas forças compensatórias que tentam quebrar o sistema. Então, o que acontece é que existem outros sistemas que mantêm o sistema no lugar. E responder a essas forças compensatórias, tudo bem, e eles são inteligência. Espiões, basicamente, crime e ciência. E por trás dessas três forças, são três conjuntos de instituições poderosas, ok? Estes são capitais transnacionais. Sociedades secretas, e o último são famílias de elite. Ok, algumas pessoas chamam de Illuminati, ok, não importa, tudo bem. Então é assim que o mundo funciona e sustentando essa elite é algo chamado de ocultismo, que estudaremos mais tarde, ok, tudo bem então. Certas coisas que se destacam no sistema, que você pode notar ei pessoal, olhem, capital transnacional também é o mestre do jogo, bem como a economia global, ok? Isso é importante porque lembre-se, este sistema é o parasita e este sistema é um host. Então, o capital transnacional é o parasita também. Como anfitrião é tanto o mestre do jogo quanto o jogador, ok? Então isso obviamente leva a muita corrupção. Então a questão é como obtemos esse sistema. De onde vem esse sistema? Então deixe-me entrar em alguma história, ok. Então o ano é 1688. E essa conversa na Grã-Bretanha. Há algo chamado Revolução Gloriosa. Pense na Revolução Gloriosa como um casamento entre dois impérios. O Império Britânico e a República Holandesa, ok. Inglaterra e República Holandesa neste ponto da história. 1688, a República Holandesa é a área mais rica do mundo, porque controla o comércio de especiarias neste momento da história. Especiarias é a mercadoria mais valiosa. O problema com a República Holandesa é que não pode se defender na Europa, ok? É facilmente invadido, também é protestante. Então, e eles estão sendo atacados pelos católicos. Católica França, católica a Igreja Católica, bem como os Habsburgos, o Sacro Império Romano. Então, o que eles concordam em fazer é combinar. Eles concordam em combinar suas forças. Tudo bem então. O que acontece é a riqueza da República Holandesa. Vai para a Inglaterra. Tudo bem na Grã-Bretanha Ligue em 1694. A igreja me desculpe o Banco da Inglaterra. Ok, então, este é um banco privado que não presta contas ao público. O que faz é isso, imprime dinheiro. E quem compra parlamento, compra. Ok, e esta é uma grande inovação que permite ao Império Britânico conquistar o mundo. Porque antes, se você é rico, se você emprestar seu dinheiro a um rei para lutar guerras, que era perigoso porque o rei poderia morrer. Ou o rei poderia perder a guerra. Ou o rei não poderia te pagar de volta, ok? Mas se você emprestar dinheiro ao parlamento, que é o Estado-nação, então você tem a garantia de receber seu dinheiro de volta, contanto que a nação ainda esteja por aí, ok? E neste momento da história, a Inglaterra é a área mais segura da Europa, porque é uma ilha protegida pela Marinha Real.
Tudo bem, ok. Então esta é uma inovação que muda para sempre a história humana. E há 3 principais características deste sistema, ok. O primeiro é a ideia de que os lucros são priorizados. Perdas são socializadas. Se você é uma pessoa rica no mundo, você quer colocar seu dinheiro no Banco da Inglaterra, porque não tem como o Banco da Inglaterra perder dinheiro. Se a Inglaterra for lutar uma guerra e perder, a Inglaterra paga por isso, mas se ganhar a guerra, então você recebe o dinheiro por isso, ok. Então este é o primeiro conceito que você precisa entender. Todos os lucros são privatizados. Todas as perdas são socializadas. Pego pelo Estado-nação as pessoas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa está no sistema. A maneira como você gera riqueza é através da atividade. E o que isso significa? Significa guerra, certo? Então, se eu te der dinheiro, você tem que fazer algo com isso. Você tem que ter mais lucro. E a maneira como você faz isso é lutando em guerras. E é por isso que o Império Britânico começa a se expandir muito rapidamente ao redor do mundo porque precisava gerar lucros para os banqueiros. Ok, então isso inclui, é claro, as guerras napoleônicas, 7 deles, inclui algo chamado Grande Jogo. Uma guerra entre a Rússia e a Grã-Bretanha, para o controlo da Ásia Central, e também a Índia, a conquista da Índia, e então a conquista da China, ok. Não faz sentido as guerras abertas. Tudo bem, então os lucros. Então o segundo característica é que você está sempre criando. Mais atividade, tudo bem, ok? E a terceira coisa é o transnacionalismo. Ok, fronteiras abertas, então acredita que o capital deve ser capaz de se mover de um lugar para outro. Precisa construir sistemas para mover capital. De um lugar para outro, ok. E a última coisa que eu quero falar é ok. Isso é ótimo para os banqueiros, mas as pessoas olham para isso. E eles pensam que este é um sistema injusto. Que é certo, então agora, você tem que fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, em acreditar que este é um sistema justo, e é por isso que você cria uma nova ideia chamada materialismo. Ou dinheiro é Deus, e então, o que estava acontecendo era que o capital transnacional, Banco da Inglaterra, estava patrocinando grandes intelectuais para subir, com as principais ideologias, para apoiar a ideia de que o dinheiro é Deus, ok? E estes incluem o John Locke, que argumentou que a propriedade privada é um direito dado por Deus, ok, é um direito inerente tanto quanto a liberdade, tanto quanto felicidade, ok, e ele é o fundador de uma teoria chamada empirismo, e o empirismo afirma que só podemos saber o que nós mesmos experimentamos. Não é viável, não é prático, para tentar chegar a uma teoria do mundo. Além da nossa experiência, então não pense em Deus. Porque Deus está além da nossa experiência, ok. Então você tem alguém chamado David Hume. Ok, David Hume. E David Hume defendem o ceticismo, e o ceticismo apenas diz que tudo o que você sabe não é válido, porque o que você sabe é apenas com base em sua crença, ok? Então Roma é a capital da Itália. Você já esteve em Roma? Provavelmente não. Ok, então onde você aprendeu isso? Você aprendeu isso na escola memorizando esse fato. Então basicamente devemos ser céticos em relação a tudo o que sabemos. Porque a maioria das coisas que sabemos é costume ou hábito. Ok, então essa é a ideia de ceticismo. Então agora o problema está bem. Ceticismo e paralisia significa apenas que realmente não sabemos de nada. E Deus realmente não existe. Então como podemos projetar a sociedade? E isso cria uma nova ideia chamada utilitarismo. Nós apenas dizemos que se for útil, se nos dá prazer deve ser bom, ok. Se você toma drogas e está feliz com isso, deve ser bom se você gosta de gastar dinheiro. Deve ser bom, ok, e isso é de Bentham. E então John Stuart Mills faremos alguns ajustes, ok. Mas isso se torna o próprio conceito de liberdade.
Tudo bem, liberdade significa apenas que você é livre para perseguir tanto dinheiro quanto possível, porque esse é o bem final, que é o que te dá mais prazer na vida. Gastar dinheiro, ok, é isso que a liberdade é. Se um país o impede de ganhar dinheiro, e gastar dinheiro é uma ditadura do mal, um bom país permite que você aproveite os prazeres de ganhar dinheiro, ok. E então, o que vai acontecer é que estes são os 3 principais filósofos do materialismo. Da liberdade britânica, e então você tem pessoas como Marx entra, e você introduz a ideia de materialismo dialético. Materialismo dialético que é dizer como o mundo é é. É uma luta de classes, não é entre Deus e nós. Não é entre o divino e o material. É entre os pobres e os ricos, e é isso. Ok, então Marx está tirando o divino da equação. Então você tem Darwin teoria da evolução, que basicamente diz que somos apenas animais. Cara, ok, isso é tudo. Não somos seres divinos. Somos todos apenas animais. Então você tem como Freud, sexo é incrível, caras. Ok, é isso que deveríamos estar fazendo. Deveríamos estar ganhando muito dinheiro e depois fazer o máximo de sexo possível. Porque é isso que somos. Somos apenas macacos, ok. Então isso se torna muito básico pela ideia de que o dinheiro é Deus. Tudo bem, ok. Então, o que então acontece é que o capital transnacional, que conquistou o Império Britânico, agora está buscando novas oportunidades para seus investimentos. Ok, então para onde vai a seguir? É claro que a América. O problema é que os americanos só tinha uma revolução para destruir o americano para se livrar do Império Britânico, certo? Então, os americanos não querem capital transnacional. Não quer Banco da Inglaterra ou Cidade de Londres para entrar e conquistá-la. Então, o que acontece é a Cidade de Londres. O Banco da Inglaterra, eles usam agentes na América, e esses agentes, é claro, são chamados há 3 deles, ok, bem. Na verdade, há muito. Mas esses agentes incluem John Rockefeller, Carnegie, ok, Andrew Carnegie, JP Morgan Vanderbilt, e eles vão por si mesmos monopolizar diferentes indústrias, com os recursos e a capital da cidade de Londres, e o Banco da Inglaterra, ok. Então é claro que John Rockefeller monopoliza o petróleo, ok. E aí, o que vai acontecer é que esses agentes muito poderosos a cidade de Londres vai se reunir, e eles vão criar um sistema, modelo do Banco da Inglaterra, e isso, é claro, é chamado de Sistema da Reserva Federal. Tudo bem, 1914, obrigado o suficiente, depois do sistema do Federal Reserve, é criado 3 coisas acontecem certo. A primeira é que a América entra na Primeira Guerra Mundial. Então você tem o 1929 mercado de ações de 1929 entrou em colapso, seguido pela Grande Depressão, e depois 1941, a América se junta à Segunda Guerra Mundial. Ok? Você entende? Então, o sistema da Reserva Federal significa que, como a Grã-Bretanha, a América é agora controlada por capital transnacional, certo? E é o mesmo sistema agora onde lucros são privatizados, perdas são socializados, e onde é importante abrir o país, até movimento de capital. Tudo bem, ok. Assim como sabemos que a América vence a Segunda Guerra Mundial, e o que faz agora é que tenta mover o sistema em todo o mundo, especificamente Japão e Europa, ok? Onde é capaz de controlar o território e, eventualmente, ele luta uma guerra fria com a União Soviética. Mas então ganha, e então basicamente após o colapso da União Soviética pelos próximos 20, 30 anos tem controle total sobre o mundo. Algo que chamamos de momento unipolar, tudo bem. E durante o momento unipolar, o que acontece é que fabricação da América muda para a China. E a América se concentra completamente em finanças. Isso leva à grande crise financeira de 2008. Tudo bem, ok, então, deixe-me fornecer alguns antecedentes.
Sobre a crise financeira, ok? Você não tem que saber tudo. Eu vou te dar muitos detalhes. Mas eu só quero que você entenda o básico, estrutura dele, ok? Então, o que permitiu que a grande crise financeira acontecesse é algo chamado subprime, ok? Subprime significa apenas que você está emprestando dinheiro para pessoas que não podem te pagar de volta, ok? Neste contexto, está permitindo que as pessoas emprestem dinheiro para pessoas pobres para comprar casas, antes que os bancos não quisessem fazer isso, ok? Mas há certas coisas que acontecem para fazer o Supremo acontecer, ok? Então a primeira coisa é que Bill Clinton, ele realmente queria aumentar a propriedade minoritária de casas, ok? Ele queria que os negros comprassem mais casas. Mas, novamente, negros eram historicamente pobres. Então os bancos realmente não emprestaram dinheiro para eles. E é por isso que o Bill Clinton encorajou o governo para ajudar proprietários de minorias. Desculpe, minhas minorias compram casas, ok? Então essa é a primeira coisa, ok? E este foi um objetivo nobre. A segunda coisa que aconteceu, que é mais importante, é em 1999, Bill Clinton revogou algo chamado Glass-Steagall Act. E o que é isso? O Glass-Steagall Act acabou de dizer que se você é um banco e você pega dinheiro dos depositantes, você não pode se envolver em empréstimos arriscados, ok? Se você é um banco de investimento, ok. Se você é um banco de varejo, você não pode se envolver em empréstimos arriscados. Mas se você é um banco de investimento, um banco privado, você pode se envolver em empréstimos arriscados. E é isso que o ato disse versátil, ok. Está tentando mitigar o risco no sistema. Mas revogando o ato estável do Glass-Steagall, o que você faz é combinar varejo e investimento juntos, e então esses bancos agora se tornam muito grandes, e uma vez que eles se tornam muito grandes, eles precisam criar veículos financeiros para gerar mais lucro, ok. E ao mesmo tempo, o que está acontecendo é que, porque a América tem um momento unipolar, todo mundo quer investir na América, porque eles pensam, América é o lugar mais seguro para colocar seu dinheiro bem. Então isso inclui o GCC, a China, Europa e seus fundos de pensão, e também Japão, ok. O Japão está investindo na América por causa de algo chamado iene, transportar comércio, e esta é uma das coisas mais idiotas do mundo, porque neste momento da história, o Japão está sofrendo de deflação, certo? Ninguém está gastando dinheiro. Então, o que o governo faz é que empresta dinheiro para instituições a 0% de juros, ok. Agora, as instituições deveriam pegar esse dinheiro e promover mais liquidez no sistema. Mas em vez disso, o que eles fazem é que eles pegam esse dinheiro e usam para pedir emprestado. Ou compre títulos do Tesouro do Zewalia, que fornecem 5% de pagamento, ok. Então você está pedindo dinheiro emprestado a 0% e depois emprestá-lo a 5%. E é algo chamado de comércio de transporte de ienes, ok. É uma das coisas mais idiotas do mundo, Não vamos entrar nisso, mas novamente, há muito dinheiro entrando, os mercados financeiros do ZEWA, e eles precisam criar mais veículos de investimento para investidores, ok. E eles criam algo chamado CDOs, que significa obrigações de dívida garantidas, ok, mas basicamente significa apenas subprime. Tudo bem. A ideia é que as hipotecas são um bom investimento, porque as pessoas têm que pagar uma hipoteca mensal, certo? Portanto, você está garantido tipo de dinheiro no final do mês, ok. O problema, é claro, é que o subprime pode levar ao padrão, ok? Mas neste momento da história, ninguém estava preocupado com o padrão, por causa da ideia de grande demais para falhar. O que significa que olhar? O sistema está estruturado para que todos estejam envolvidos. E se esses proprietários inadimplentes e os bancos inadimplentes, então toda a economia entra em colapso. Ok, então a ideia é grande demais para falhar. O sistema continuará porque, se uma certa porcentagem de proprietários fosse inadimplente,
todo o mercado imobiliário entraria em colapso, ok? Não faz sentido, pessoal, tudo bem. Então este é um grande esquema Ponzi. Mas sabemos com certeza que em 2008, este sistema entrou em colapso e por muito tempo, o que acreditamos é por causa dos padrões eram muitos. Eles eram demais e então este sistema teve que entrar em colapso. Mas se você olhar o que aconteceu, o que você vai descobrir é que não é verdade, ok? Os bancos poderiam simplesmente optar por rolar o padrão. Ok significa ok, você me deve $1.000, certo? Para a hipoteca, mas você não pode me pagar o que eu faço. O que eu digo me pague no próximo mês, certo? Você gosta no próximo mês, você não pode me pagar de volta. Não se preocupe, me pague de volta um mês depois, ok? Eu posso fazer com que o sistema continue funcionando porque, lembre-se, este sistema, este dinheiro é apenas baseado em uma ilusão. Não faz sentido, pessoal, tudo bem. Mas entrou em colapso, ok? Então isso é algo que vamos ver hoje. Tudo bem, então, como você pode ver neste mapa. Este gráfico no início, o que estava acontecendo era que o governo era o único emitindo empréstimos, ok? Então, o governo é basicamente azul claro. Mas então por que esta indústria era tão lucrativa? Bancos privados começam a entrar e emitir seus próprios empréstimos, e estes se tornaram empréstimos muito arriscados, ok? E este LED claro para 2008, quando a coisa toda entrou em colapso. Ok, tudo bem. Então a grande questão é, por que o mercado financeiro entrou em colapso? Então este é o seguro CDO, ok, como você pode ver. Está gerando muito dinheiro para esses bancos privados. E de repente em 2008, a esse padrão massivo, entra em colapso, pergunta é por que isso aconteceu? E novamente você é ensinado na aula de economia, isso é apenas muita gravidade, ok. Se você for muito alto, você vai cair. Mas o que as pessoas não dizem é isso. Há realmente pessoas que ganharam muito dinheiro. Por causa do colapso, João Paulson, quanto dinheiro ele ganhou neste colapso? 20 bilhões, caras, que é muito dinheiro, 20 bilhões. Como ele ganhou seu dinheiro? Ele ganhou seu dinheiro apostando que o mercado imobiliário entraria em colapso. Você entende o que aconteceu? Ok, então pense sobre isso, ok. Eu empresto $1 milhão para Amber, ok? E todo mundo que você tem que pagar de volta R$10.000. Mas de repente você não pode me pagar direito. Mas se eu te contar, Amberham, você não pode me pagar de volta, você tem que me dar sua casa. Ok, então eu perco meu investimento em você, certo? Então eu não faço isso, eu continuo deixando você morar na casa. Finja que você pode me pagar de volta. Mesmo que você não possa me pagar de volta. Mas então Vincent me diz, ei, Sr. Jeff, aposto que Amber não vai deixar de pagar o empréstimo, porque ela não entrou em inadimplência nos últimos 10 anos. Eu digo a Vincent quanto você quer apostar comigo. E ele é como $500 mil, ok. Ele está tão confiante de que você não usará o padrão certo. Então eu digo com certeza, Vincent, eu vou levar essa aposta com você, certo? Agora o que eu faço agora, eu faço você padrão. Porque agora posso ganhar $1 milhão com Vincent. E é assim que funciona, pessoal. Você acha que é uma coisa muito complicada. Não é tudo um golpe gigante. Porque apenas algumas pessoas controlam todo o sistema. É assim que você ganha 20 bilhões neste jogo, ok? Você há pessoas estúpidas comprando hipotecas de você, certo? Mas então você tem pessoas ainda mais estúpidas, que apostaram que você não estará cheio dessas hipotecas. E você? Então você tira seu dinheiro das pessoas mais estúpidas. E é por isso que o sistema entrou em colapso. Porque você pode ganhar mais dinheiro de colapsar o sistema do que apenas deixá-lo continuar, ok? Este é John Paulson, isso é Jimmy Dimon. E ele também lucrou com o colapso do banco, por quê? Porque quando esses bancos entram em colapso, você pode começar a consolidar o setor bancário, ok? Então Jimmy Morgan começar a comprar esses outros bancos que estavam perdendo dinheiro.
E então JP Morgan agora é o maior banco da América. Tudo bem, também caras olham para isso. Antes de 2008, a maioria das casas eram realmente propriedade de indivíduos. Ok, isso é 2008, ok? Então os cinzas são apenas indivíduos. Eles podem ter uma casa, eles podem ter 10 casas, mas eles são basicamente indivíduos. Os azuis são aqueles que possuem mais de 1000 casas. E então o azul escuro são aqueles grandes bancos que possuem como 100 mil de casas, ok. Então antes de 2008, você pode ver que a maioria das pessoas estava no cinza, ok. Estes são apenas indivíduos, mas depois do colapso, você vê o azul e a rocha azul escura subir, por quê? Porque esses proprietários perderam suas casas. E então esses bancos e essas empresas entram e compram em. O barato não faz sentido. Então não é assim a grande crise financeira de 2008. Destruiu milhões de vidas, mas tornou-o lucrativo. Para alguns indivíduos e instituições poderosas, ok, tudo bem, uma consequência importante. Então você está bem, não. Não, Sr. John, você não entende. É gravidade, eventualmente. Uma bolha tem que entrar em colapso, bem? Ok, bem, hoje temos duas bolhas. Temos algo chamado bolha de capital privado. Bolha de crédito privado, ok, onde os bancos privados emprestam dinheiro a empresas privadas, e as pessoas dizem que são 200 e ainda não entrou em colapso, porque os bancos privados permitir que as empresas privadas, que estão perdendo dinheiro para continuar. Você entende, os bancos privados não vêm e dizem, ei, vocês estão perdendo dinheiro. Você deveria declarar falência. E eu vou levar o que você tiver, por quê? Porque perdemos todo o nosso dinheiro dessa forma, ok? Você entende essa ideia? Essas bolhas podem continuar para sempre. Eles não têm que entrar em colapso. Outra grande bolha hoje é algo chamado de IA. Bolha direita, essas empresas em vídeo abrem IA quando seus IA produtos realmente não ganham dinheiro. Como o ChatGPT não ganha dinheiro de fato, perde dinheiro toda vez que você usa ok, porque é mais caro executar o chat GPT do que gera em receita, mas é uma bolha enorme. Mas por que não entra em colapso? Porque essas são apenas algumas empresas emprestando dinheiro um ao outro, ok? Isso é tudo. É um esquema Ponzi gigante. É um jogo interno para que as bolhas não precisem entrar em colapso. Eles entram em colapso quando é lucrativo para alguns indivíduos. Para fazê-lo entrar em colapso, tudo bem, ok. Outra ideia que eu quero que você entenda é que depois de 2008, grande crise financeira, isso criou problemas na economia global e então, o que aconteceu foi que o capital transnacional decidiu, para salvar a economia global, permitindo que a China suba. Ok, você entendeu, então isso não é conhecido. Mais uma consequência importante da grande crise financeira é que o capital transnacional incentivar a China a imprimir dinheiro. Ok, tudo bem, então eu vou te mostrar como. Mas primeiro vamos falar sobre o mecanismo principal. Para permitir que isso aconteça, é chamado de Banco de Compensações Internacionais, ok. E este é o Banco de Compensações Internacionais está em Basileia, Suíça, e é considerado o Banco Central. Dos bancos centrais, então cada nação tem um banco central, ok, que determina a taxa de juros. Mas o BIS é o Banco Central dos bancos centrais, que coordena todos os bancos centrais. Tudo bem. E é o banco mais poderoso do mundo, tudo bem. E você acha que tudo bem, isso deve ser público? Não. E não é público, é apenas executado. No melhor nele, é gerenciado para o melhor. Interesse de pessoas poderosas no mundo, ok, tudo bem. Então, isso é do livro Basil a Tower Basil, ok. Você pode ler apesar da fanfarronice de Hitler e planejando a Alemanha nazista não havia alcançado a autarquia. Precisava comprar grandes quantidades de matérias-primas para fabricar armamentos e alimentar, aquecer e vestir sua população aço sueco, óleo romeno tungstênio português,
Até carne bovina sul-americana. Tudo teve que ser comprado e pago em moeda forte. A Alemanha nazista precisava de um canal financeiro. Para os países neutros que passou por Basileia, que é a principal razão por que a Alemanha nazista não invadiu a Suíça ou Suécia. Esses países neutros estavam muito mais acostumados com o Terceiro Reich como Terceiro Reich sim, Terceiro Reich como centros monetários, sobre a rede financeira transnacional do que como Suterestra, suaste do território controlado alemão, ok? Então, o que isso significa é isso em seus discursos. Hitler prometeu independência da ordem financeira global, controlado pelos britânicos, ok. Mas você não pode realmente fazer isso. Porque você só tem que comprar coisas de outros lugares, mas então você é como? Eu preciso de um banco para me emprestar dinheiro para comprar coisas. Mas também me ajude a facilitar as transações, ok. Essa é a ideia de capital transnacional. E confiar na capital nacional, eles realmente não se importam se você é mau, eles não se importam. Tudo o que importa é como posso ganhar dinheiro. Então este Banco de Assentamentos Nacionais e Confie na Capital Nacional estava ajudando a financiar a máquina de guerra nazista. Porque era lucrativo fazê-lo, ok? E você pensa, ok. Depois que Hitler perdeu os americanos, certamente saberiam bem. Banco de Assentamentos Nacionais é mau. Porque eles ajudaram os nazistas, portanto, devemos destruir o Banco de Assentamentos Nacionais, ok? Mas não foi isso que aconteceu. Após a Segunda Guerra Mundial, o Banco de Assentamentos Nacionais tornaram-se ainda mais poderosos, ok? Tudo bem, você pode ler Amber Marshall. A ajuda veio a um preço remodelando sociedades europeias. Sobre o modelo americano de consumismo e consumo, o braço de propaganda de Hoffman produziu cartazes de panfletos, folhetos, programas de rádio e até shows de marionetes itinerantes, que exaltava o estilo de vida americano, o sonho americano, uma casa nos subúrbios, um carro e vários eletrodomésticos. Foi projetado como um benefício quase garantido, da liberdade ao estilo americano. A chave para isso foi o aumento da produtividade, em linhas de produção de estilo americano, em um mercado livre transnacional. Para que isso aconteça e para que o dinheiro flua livremente, novos mecanismos de pagamento internacional teve que ser construído com o BIS no centro, ok? Então, o mundo é executado por dinheiro, ok? O mundo existe, essas organizações existem para facilitar o fácil movimento fluido de dinheiro em todo o mundo. E ganhar dinheiro, Deus está bem. Então, depois de 2008, o Banco de Assentamentos Nacionais teve um problema, em que a economia global estava desacelerando. A Europa tinha perdido muito dinheiro, a América tinha perdido muito dinheiro. Então a solução deles foi: vamos mudar o centro de gravidade de América e Europa para a China. E você está bem. Como você faz isso então? Você faz isso com algo chamado taxa de câmbio. Ok, taxa de câmbio é muito simples, um RMB. Para o USD, ok, então lembre-se. Como a taxa de juros em uma economia nacional é um mecanismo de sinalização quanto a aumentar ou não a liquidez, bem a taxa de câmbio. No mercado nacional é um mecanismo de sinalização para contar a outras nações se deve ou não negociar com outra nação, ok? Isso faz sentido para vocês. Então vamos ver o que aconteceu. Então, por muito tempo, a moeda chinesa estava sendo negociada acima de 8 para o dólar americano porque lembre-se, o dólar americano é o principal mecanismo. É o principal mecanismo do comércio global e então, começando por volta dessa época 2008, caras, é difícil aumentar em valor. Ok, e agora o mundo sabe, eu deveria negociar com a China, e a China é como bem ok. Minha taxa de câmbio está mais alta do que antes. Portanto, eu deveria comprar mais coisas do mundo, ok. Mas não só isso, mas agora que tenho acesso a commodities do mundo que então eu deveria saber, eu preciso promover minha economia para usar esses recursos.
Então eu deveria gastar mais dinheiro em infraestrutura, eu deveria construir mais ferrovias de alta velocidade, eu deveria construir aeroportos, ok. E foi isso que a China fez. Você vê como em 2008, assim como as economias americana e europeia estavam sofrendo, a economia global estava sofrendo, a economia chinesa. A China começa a ter uma taxa de câmbio mais alta, ok? E continuou indo cada vez mais alto. E então, o que a China fez com isso? China começa a comprar coisas de todo o mundo com ele. Ok, de novo, este é um mecanismo de sinalização, onde o Banco de Sentimentos Nacionais está dizendo: para o mundo que você agora pode vender para a China, vamos garantir à China tudo bem, e isso porque o banco sistema precisa tentar comprar mais coisas do mundo. E isso aconteceu a partir de 2008, certo? Este aumento maciço nas importações. E porque todas as mercadorias estavam vindo para a China para gastar essas commodities. Então comecei a construir infraestrutura, certo? E como financiou a construção de essa infraestrutura? Empréstimos bancários, caras? Empréstimos bancários, tudo bem. Então esta é a China, desculpe. Esta é a China, certo? Olhe para isso, olhe para isso, olhe para isso. Esta é a China 2008. Basicamente, China é o Japão. Europa, as economias eram quase as mesmas. Os sistemas bancários eram quase os mesmos. Mas a partir de 2008, uau! Olhe para isso, tudo isso está sendo orquestrado pelo Banco de Assentamentos Naturais, por algumas pessoas trabalhando nos bastidores. Olha isso, olha que loucura, isso é tudo bem. Então, o que isso significa? Isso significa que hoje, a China tem os maiores bancos do mundo. Este é o JP Morgan, o maior banco da América. Isso é chinês, isso é chinês. Isso é chinês, isso é chinês, isso é japonês, ok? Os 4 principais bancos do mundo são chineses, por quê? Porque no sistema bancário dívidas são passivos. Desculpe, dívidas passivos também são ativos, você entende? Todo esse dinheiro que os bancos chineses têm são apenas passivos, ok? Então é assim que o sistema funciona. É tudo apenas uma ilusão. Uma coisa sobre o sistema chinês, que o impede de implodir, é o fato de que toda a dívida na China é localizada. Em vez de nacionalizar tudo bem, então, embora esses bancos chineses estejam fortemente endividados, é que eles estão em dívida em áreas locais, não áreas nacionais, ok? E tudo isso significa que o Banco da China não tem tanta dívida. Relativo a dizer, o Banco do Japão, ok, então a dívida no Japão é nacionalizada. Dívida na China é localizada, tudo bem. Ok, então outra grande consequência da China, os chineses, o crescimento dos chineses, sistema bancário é que a China começa a exportar seus produtos ao redor do mundo, mas ok. Então, como você pode ver no ano 2000, a América realmente dominar o mundo na exportação de manufaturas, ok. Mas no ano de 2024, olhe, é basicamente o mundo inteiro, está comprando exportações chinesas, tudo bem, e então, esta é uma estratégia deliberada de capital transnacional para mover o centro de gravidade econômica dos Estados Unidos para a China. Mas o problema com a China, a razão pela qual a China não se tornou a hegemonia, é que a China não está interessada em ser a hegemonia. Em outras palavras, poder militar. Também como a China está se expandindo, sua capacidade de fabricação para o mundo. Quem está chateado agora? Os Estados Unidos, certo? E então, o que os Estados Unidos fazem é impor tarifas. Ok, não faz sentido, tudo bem. Então, em outras palavras, ok. Mesmo que em teoria, a teoria é que o objetivo dos banqueiros é manter o jogo ok. Isso é tudo com o que eles se preocupam. Então eles querem mudar da América para a China. Mas realmente não funcionou. Porque a China realmente não quer assumir a responsabilidade de ser a moeda de reserva global, bem como ter bases militares no exterior, tudo bem. Então China não quer fazer isso, e a América não vai deixar a China fazer isso.
Então sua única opção agora é Israel, ok? E é por isso que acredito que esta guerra no Irã. O que ele fará é mudar o centro de gravidade da América para Israel, porque Israel quer ser o centro do mundo. Não China, ok, isso não faz sentido, pessoal. Tudo bem a outra coisa que você tem. Você tem que entender é que para isso acontecer, embora capital transnacional precisa primeiro entrar em colapso, a economia americana, e existem diferentes maneiras de fazer isso direito. Eles podem colapsar a bolha de crédito privado. Eles podem colapsar aí a bolha. Eles podem entrar em colapso ao mesmo tempo. E por que eles iriam querer fazer isso? Porque como banqueiro como capital transnacional, você ganha seu dinheiro com a atividade certa. Quando as pessoas vão e fazem coisas, seja empreendedorismo ou começar guerras, mas eles têm que ir fazer coisas e agora, a América tem muitos problemas, ok? Então vamos olhar para os problemas da América. Primeiro é o envelhecimento, onde a elite agora está cada vez mais velha. Eles, portanto, eles são menos ativos, eles são menos enérgicos, eles são menos empreendedores, ok? Então você tem algo chamado flexibilização quântica, que é como muito dinheiro no sistema. Você tem muito dinheiro no sistema. Então as pessoas fazem coisas estúpidas como jogar, ok, tudo bem? E o último problema com a América é que você não pode vencer guerras. Ok, como esta situação do Irã está mostrando que a América, os militares americanos não é tão forte quanto você pensa que é. Então se você tentar agarrar acontecendo, você vê essas três coisas ok. A população está ficando muito velha, há muito dinheiro por aí. Então as pessoas fazem coisas estúpidas como jogos de azar e América. Os militares americanos não são tão bons. Então você vai mudar sua capital da América. No exterior, ok, mas antes de fazer isso, o que você quer fazer é projetar uma crise financeira para que você possa ganhar o máximo de dinheiro possível, assim como a crise financeira de 2008, ok? Então não sabemos quando isso vai acontecer, mas podemos ter certeza que isso vai acontecer. Vai ficar tudo bem de repente? Não faz sentido, pessoal. Agora você está tipo, espere um minuto aqui porque Trump e os americanos permitiriam que isso acontecesse? Eles sabem que devem saber que isso está chegando. E a resposta é porque é a longo prazo. Melhor interesse da América para a economia entrar em colapso e para o capital transnacional ir para outro lugar. E isso é algo que discutiremos na próxima aula, ok? Qual é a estratégia americana de longo prazo? Capital transnacional está deixando a América? Então eles vão gostar. Oh meu Deus, Banco da Inglaterra, Cidade de Londres, esses parasitas estão saindo. Obrigado, saia daqui, cara, ok? E o que vai acontecer é quando eles saírem, a América provavelmente terá um futuro muito mais brilhante. E algo que discutiremos na próxima aula. Mas qualquer dúvida sim, então parece que a América está em uma situação de desvantagem, mas eles sabem o que estão fazendo. E eles estão apenas enviando parasitas fora de seu país, e ter um benefício de mais longo prazo é esse direito. Ok, então isso é algo que discutiremos na próxima aula, ok? Mas esta não é uma estratégia deliberada. Tudo bem, porque se você pensar sobre isso, colapso econômico destruirá muita riqueza na América. Provavelmente criará condições para a guerra civil. Na América vai criar muita dor. Mas há certas pessoas, por exemplo, Donald Trump, que acreditam que isso é necessário para que a América se torne grande novamente, ok? Ele disse que seu lema é o que torna a América grande novamente. E como você faz isso, você se livrar desses parasitas? Mas para se livrar de parasitas caras, é um processo doloroso e doloroso é como um câncer certo. Vocês já passaram por tratamento de câncer. É quimioterapia dolorosa, eles fazem cirurgia em você. Você tem que gostar de comer isso, você sabe. Comida ruim o tempo todo é um processo doloroso, ok? Então é uma força parasitária. É um câncer no hospedeiro americano. Eles têm que se livrar disso.
Mas vai ser um processo muito doloroso que isso vai levar muito tempo, anos. Possivelmente décadas, ok? Sim, âmbar. Então, se o capital transnacional está deixando a América, então como você acha que essa mudança impactaria a economia global? Ou seria de todo sim, ok? Tudo bem, sim, tudo bem. Então isso é algo que discutiremos mais tarde, ok? Mas deixe-me mostrar como a mudança acontece bem. Então agora você está na América, e o melhor lugar para você mudar é Israel, ok? Por quê? Porque você está interessado em atividades, ok? Você está interessado em colocar seu dinheiro em um lugar onde vai crescer, certo? E por que Israel está crescendo? Bem, por causa do projeto Grande Israel, certo? Ele quer conquistar o Oriente Médio. Mas então ele tem que reconstruir, certo? Depois da reconstrução da guerra, e aí? O que ele vai fazer é se tornar o centro do comércio global. Certo? Porque Israel controla a África. E isso é algo que discutiremos na próxima aula, ok? Então é por isso que você quer investir em Israel por essas 3 razões pelas quais. Porque eles vão continuar lutando guerras para realizar o projeto Grande Israel. Guerras são lucrativas. Guerras são o empreendimento mais lucrativo do mundo. Ok, segundo, é que eles têm que reconstruir depois toda essa destruição. Então eles precisam de capital. E o terceiro é, eles controlarão o comércio global por causa de sua localização, ok? Então é por isso, Israel é um investimento inteligente para o capital transnacional. Eu não estou falando como nós, ok? Como milhões eu estou falando como trilhões de dólares. Provavelmente irá para Israel. Tudo bem, então deixar a América. O que você quer é um colapso do mercado de ações, ok? Há um colapso econômico, por quê? Porque o colapso econômico não só permite que você saia com o máximo de dinheiro possível, mas também permite que você compre ativos em dificuldades, e quando quero dizer ácido de angústia, quero dizer recursos que incluem o óleo de água, ok? Então você quer criar o máximo de dano possível, porque então é mais fácil para você comprar esses recursos e tudo bem. Isso faz sentido, certo? Então esses caras planejam décadas à frente. Mas capital transnacional, o que eles fazem é, eles estão tentando criar o máximo de caos possível. Porque no caos há lucro, como se você estivesse sentado sem fazer nada. Você não pode ganhar dinheiro, ok? Mas se vocês estão lutando entre si, há sangue nas ruas, você pode ganhar muito dinheiro. Tudo bem, isso faz sentido sim, ok. Mais perguntas, pessoal? Ok, então vamos falar sobre O que acontece depois disso? Mudança financeira na próxima aula, ok.